Então, dá para a gente pegar muita informação de outras maneiras, sem ser os testes padronizados. Então, não importa muito, gente, essa coisa mais padronizada de fazer um HTP, ficar fazendo todas as testagens. Tem gente que gosta, e eu já prefiro usar a caixa de areia, porque também me fala bastante. Eu uso o bestiário, que é uma dinâmica projetiva, né? Eu tenho uma caixa de areia lá no consultório. Eu coloco, assim, vários bonequinhos de todos os tipos. Além dos bonecos normais que utilizam na caixa de areia, numa linha mais psicanalítica, eu coloco todos os personagens de contos de fada, porque como eu sou uma estudiosa de contos, eu já fico de olho qual personagem que eles vão usar, se eles vão seguir o roteiro da história, ou se eles vão mudar, se eles vão fazer com a própria história de vida, ou às vezes eles pegam o João e Maria, mas eles criam uma outra história para o João e Maria. Quando você pede para a criança inventar uma história na caixa de areia, também a história que ela tem é dela. Eu estou com um paciente que perdeu a mãe há pouco tempo. Semana passada ele fez uma história, ele pegou a mãe e o filho, era um cavalinho e um outro, e ele fez o menino perdido. Ele não falou o cavalinho perdido, ele falou o menino perdido, porque ele perdeu a mãe. E aí ele começou a contar toda a história, assim, se projetando no cavalinho, mas ele contou a própria história de vida dele. E lá ele pôde fazer as interferências, aí eu perguntei como terminava, e ele terminou encontrando um caminho que levava, mas o nome da história era O Menininho Perdido. Eu tinha um paciente adotado, que ele tinha sido adotado ele já tinha uns 4, 5 anos, e o dossiê desse menino era muito triste mesmo, tinha, assim, acontecido muitas coisas tristes na vida dele. E quando ele recebeu, o pai me deu esse dossiê que veio do abrigo junto, né? E aí ele não conseguia pôr a mão na caixa de areia, ele não pegava argila, ele mesmo, o próprio inconsciente, vai proteger a pessoa de não colocar a mão naquilo que ele não consegue lidar naquele momento. Mas eu fui trabalhando com histórias com ele, trabalhando muito rejeição. Para rejeição eu uso muito João e Maria. João e Maria fala muito desse abandono, principalmente esse abandono na floresta, né? A história João e Maria foi feita numa época que as crianças eram realmente abandonadas na floresta porque os pais não tinham o que dar para comer. Então, foi logo após uma guerra, uma revolução que teve, que começaram na Europa, que começaram a abandonar essas crianças na floresta. E aí foi daí que surgiu essa história do João e Maria. E ele termina trabalhando muito. Então, esse menino, ele não aguentava nem ouvir a história, nem do João e Maria, nem nenhuma história. E muito menos criar a própria história na caixa de areia. Mas, um dia, depois de tanto eu trabalhar a história, ele pediu para fazer a história fora da caixa de areia. E aí começaram a surgir todas a problemática dele, né? Começou o tema rejeição, então foi aparecendo tudo isso, até um dia que ele quis entrar na caixa de areia, ele quis colocar os personagens lá. Então, a areia termina já fazendo esse papel. Antes de começar a história, eu mando eles passarem a mão na caixa de areia, eu fico com a desculpa que eles vão organizar a areia, sabe? Deixar retinha para preparar a história, ou vão fazer a montanha que vai ter na história. Então, só de mexer nessa areia, gente, já é uma sensibilização. Aí, quando eu dou todos os personagens, eles começam a colocar. Mas sai tudo. Na caixa de areia dá para ver. Eu tô com uma menininha também que acabou de ter separação dos pais. Ela vai lá, coloca 2 casas. Primeiro, ela não colocava as 2 casas, mas ela estava no maior conflito do pai e a mãe na mesma casa. E aí, outro dia, ela me pediu uma outra casa para ela colocar 2 casas, a casa do pai e a casa da mãe, que é do personagem da história, mas ela está contando a própria história de vida dela. Eu acho uma delícia trabalhar essas dinâmicas que são projetivas. Às vezes, uma própria invenção de uma história é projetiva. Eu divido com vocês e juntos a gente multiplica.